Graças a Deus, meus irmãos, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós iremos falar sobre o Evangelho de João, capítulo de número 9, né? Essa passagem do Evangelho de João, ela fala muito ao meu coração, né? E acredito que fala muito ao coração das pessoas que leem a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela vai começar a falar sobre um cego de nascença. A Bíblia diz que Jesus estava passando por um certo local e os seus discípulos viram o cego, e Jesus também via aquele cego, e eles perguntaram: Senhor, por que ele nasceu cego? Quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus, olhando para aquela situação, olhando para o cego, olhando para os seus discípulos, que estavam lhe perguntando, disse: olha, nem ele, nem os seus pais pecaram, mas nasceu assim para que manifestasse nele as obras de Deus, sabe? Muitas das vezes nós enfrentamos certas dificuldades, né, ou até problemas que a gente não entende, né? Porque a gente tem certas dificuldades, porque que a gente passa por certas situações da nossa vida. E diante de algumas situações, nossa maior vontade é realmente questionar: será que Deus existe? Será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus está ouvindo o que eu estou pedindo? Será que Deus está vendo o que eu estou fazendo? Por que Deus não faz nada, né? Ou por que Deus ele não faz algo que eu quero que Ele faça? E muitas das vezes nós questionamos quando estamos diante de uma situação, porque nós achamos que Deus ele simplesmente nos esqueceu. Mas só que a palavra de Deus está dizendo que aquele camarada, ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Eu acho que nós temos que parar de achar que todo problema é do diabo, né? Existem problemas na nossa vida que muitas das vezes, não que não haja uma ação maligna. A Bíblia fala de um jovem epilético que tinha um espírito maligno. A Bíblia fala de uma mulher que tinha as costas encurvadas e era um espírito maligno, né? Mas há situações em que não é pecado, em que não é o diabo, há situações em que o próprio Deus ele faz com que algo aconteça para que a glória de Deus seja manifestada. Então, diante de uma situação que muitas vezes nós nos encontramos, nós devemos, ao invés de murmurar, nós temos que perguntar a Deus: Senhor, o que Tu queres que eu faça, né? Sim, Senhor, eu não tive isso, não tive um pai, não tive uma mãe, não tive recursos, não tive algo, mas como o Senhor quer me usar através disso? Porque muitas das vezes, diante de umas certas situações que enfrentamos, a única vontade que nós temos realmente é questionar a Deus. Por que o Senhor permitiu? Nós vemos a história de Jó. A Bíblia diz que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. E a Bíblia diz que Jó, ele não se questionou. Jó, ele não foi perguntar: Deus, por que tu deixou que isso acontecesse? Isso talvez mais tarde, mas a princípio ele não fez isso, assim que tudo ocorreu, né? A gente vai ver que depois ele vai fazer algumas perguntas a Deus, mas a princípio Jó não questionou a Deus, né? Ele simplesmente falou: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tanto que a mulher de Jó falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Ele falou: como eu posso amaldiçoar um Deus que só tem me abençoado, né? Então, muitas das vezes nós passamos por algumas lutas e dificuldades, e nós achamos que Deus não está conosco, nós achamos que Deus nos abandonou, nós achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas aquilo que nós estamos enfrentando é porque Deus tem um propósito. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, se nós de fato estamos empenhados em fazer com que Deus ele seja nosso Pai, nosso Redentor, creemos que Ele é o Criador de todas as coisas, então a Bíblia diz que aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Se nós amamos a Deus, tudo vai cooperar para o bem. Até o mal coopera para o bem. Quando nós lemos a história de José, José foi preso, José foi vendido, foi preso, foi escravo, depois foi para o calabouço, depois se tornou governador da casa de Potifar, depois foi para o calabouço novamente. E tudo isso só mostra que Deus, que tudo que na nossa vida só coopera para o bem, né? Ou seja, tudo isso não cooperou para o mal, mas cooperou para o bem, porque José, no final das contas, chegou onde Deus queria que ele chegasse. Então, às vezes, de fato, a vida não vai ser do jeito que nós queremos, as coisas não vão ser como nós pensamos que vai ser, mas vai ser exatamente da maneira que Deus quer que seja. E se for ruim, é porque Deus tem um propósito nisso. Se a nossa vida ela tiver momentos de dificuldade, não é porque Deus nos esqueceu, não é porque Deus nos abandonou, não é porque Deus não existe, mas é porque
Deus ele tem um propósito em tudo que ele faz. Nós não entendemos, e pelo fato de nós não entendemos muitas das vezes as obras de Deus, nós queremos questionar. E eu quero te dizer nesse momento que não questione aquilo que Deus fez na sua vida. Talvez você não tenha um pai, talvez seus pais são separados, talvez você não tenha condição financeira, talvez você não tenha uma moto, um carro, ou sei lá o que. E você se pergunta, Deus, por que todo mundo tem e eu não tenho? Não se preocupe com isso, Deus tem um propósito, Deus ele tem tudo separado, calculado. A Bíblia diz que Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo para todas as coisas, e não cabe a nós questionar, Deus, por que esse tempo não chegou? Cabe a nós orarmos a Deus e dizermos, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Porque essa é a vontade de Deus. O interessante é que Jesus fala, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus estava dizendo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Só que Jesus ele chega no Evangelho de Mateus e ele fala, olha, vocês são a luz do mundo. Ou seja, agora que Cristo não está mais no mundo como homem, como carne, nós temos que entender que agora ele habita dentro de nós, e pelo fato de Jesus habitar dentro de nós, nós agora somos luz do mundo. Então, ou seja, nós temos que trabalhar na obra de Deus, nós temos que fazer a vontade do Pai e não questionar aquilo que Deus faz, porque tudo que acontece na nossa vida, de mais ruim que seja, serve para que a glória de Deus seja manifestada em nós. As dificuldades, as lutas, as provas, as adversidades, tudo que nós enfrentamos serve para que a glória de Deus ela seja manifestada na nossa vida. E Paulo ele ainda diz, nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso da glória que em nós há de ser revelada. Então, ou seja, que nós possamos entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Né? Romanos 12 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade é no máximo boa, mas a de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nós possamos entender que há um tempo que Deus tem um propósito em todas as situações e que se nós de fato amamos a Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Eu quero dizer que Deus é contigo, que independente da situação, nós vamos chegar lá de qualquer jeito, irmão, porque Deus está na frente, Ele comanda tudo, Ele está no controle de tudo e tudo coopera para o nosso bem, se nós amamos a Deus. Amém? Graça e paz.